Hoje, então, vamos falar sobre gestão de rotas. Nossa agenda de hoje é gestão de rotas e como sempre foi até hoje o nosso cenário. Esta é a nossa arquitetura utilizada, então, 2 telefones em LAN, que não vai ser necessário, hoje não vamos ter assim testes em concretos para se fazer, que está ligado à internet através de um Cloud Service Provider, onde temos a IP-Brick e um Ciptran com uma operadora. Portanto, hoje então vamos falar sobre gestão de rotas de VoIP, e nós podemos encontrar isso em UCOIP, VoIP, gestão de rotas, e hoje vai ser muito simples mesmo, vai ser só mostrar e exemplificar aqui a parte desta abazinha aqui de gestão de rotas. Portanto, rotas locais. Quando nós estamos a falar de rotas locais, são rotas que são de si próprio, da IP-Brick, do género. São interfaces que nós podemos configurar, físicas ou não, ok? Neste caso, existem, por exemplo, rotas locais disponíveis. Podemos aqui ver que existem bastantes rotas locais disponíveis e aquelas que estão atualmente ativas para ser utilizadas. Por exemplo, neste lado temos estas ativas que eu posso configurar. Se eu quiser configurar, por exemplo, um internet analógico, ou seja, algo que venha da internet para um telefone analógico, também posso puxar para dentro ou para fora, consoante o que eu quero. Neste caso não preciso disto, é só para exemplificar que existe. Vamos só inserir aqui uma como se fosse internet, por exemplo, para quem tem um cenário do género. Temos uma operadora que quer entregar, aliás, temos uma operadora e temos um PBX na nossa LAN que tem telefones lá configurados, ou telefones no PBX, que não sejam IP-Brick. Por exemplo, podemos sempre, imaginemos que eu quero que um número, quando eu ligo, a operadora manda, por exemplo, o 100. O número 100 corresponde a um 22, a um 21, a um número nacional, qualquer coisa 100. E esse número é referente a um telefone que está, um telefone IP, por exemplo, que está no PBX. Eu posso adicionar aqui a rota internet PBX, desde que, por exemplo, estou a dar este caso, posso utilizar um outro qualquer se pretenderem, se depois fazerem as perguntas, quando houver esta parte das perguntas, se tiverem alguma questão, coloquem com qualquer um destas interfaces. Portanto, coloque internet PBX e o IP da operadora tem que ser um SIP peer, ou seja, tem que ser um IP que eu reconheça, que eu diga que é fidedigno. Ou seja, eu vou confiar em tudo o que aquele IP me mandar. Aqui, o que vai fazer é, entra em modo da internet e segue para o PBX. Aqui, se eu criar, depois tenho criada e tenho que configurar os prefixos e padrões de número e consoante aquilo que quero dar, então, a esta rota. Por exemplo, no caso que eu estava a falar, tudo que vier com o prefixo 100 vai para aqui e deixo passar. Eu deixo incluir no prefixo, então o telefone 100 vai tocar do outro lado. Tal e qual como outras interfaces que temos aqui, que eu posso mostrar, por exemplo, PBX, PSTN, PSTN, PBX. PSTN são as cartas de telefonia, que nós podemos verificar isso consoante, lá está, rotas locais, também é físico, em termos de rotas físicas na própria máquina, e nós podemos configurar consoante aqui a placa de telefonia, a PSTN, em configurações avançadas, telefonia, e teríamos que ter aqui cartas. Neste caso não temos, porque
é uma máquina na cloud e não temos essa possibilidade. No entanto, é aqui neste menu, configurações avançadas, telefonias, e tínhamos cartas e interfaces que podíamos configurar conforme as nossas necessidades. Por exemplo, se tivéssemos uma ou mais cartas, para poder configurar várias interfaces nas diferentes cartas. E assim, o que é que poderia acontecer? Aqui nas rotas locais disponíveis iam aparecer mais interfaces, mais rotas disponíveis para nós podermos utilizar. Ou seja, por exemplo, eu se sair pelo porto 1 da carta, vou sair para a PSTN. E se eu sair pelo porto 2, vou sair, por exemplo, para uma GSM. Imaginemos. Nós podíamos fazer duas interfaces distintas, íamos à configuração das cartas e dizíamos, ok, porto 1 é para a PSTN, porto 2 é para a GSM, e depois colocávamos essa configuração aqui. Então, quando eu fazia, por exemplo, LAN PSTN, é por aqui, ou neste caso imaginemos que dávamos o nome do porto 1 a dizer PSTN1, então aqui ia aparecer LAN PSTN1, é consoante o nome da interface que nós estamos a dar. Também iria aparecer na mesma este, mas também ia aparecer as outras rotas disponíveis para vocês configurarem. Até aqui não é nada de complicado, lá está, tudo a nível de configuração. Por exemplo, neste, tudo que venha da PSTN para o PBX vai passar tudo, vai deixar tudo o que vier entra e passa. Rotas de saída, portanto, aqui, rotas de saída, é chamadas para fora, são como faz uma chamada para fora. Ou seja, nós temos aqui um SIP trunk com a Go Telecom, configurado anteriormente pelo meu colega Paulo, que ele também já falou sobre isto, no primeiro webinar, se não estou em erro. Podem verificar isso no YouTube. Portanto, temos aqui, então, as definições desta rota, e esta rota estas rotas têm, é tipo SIP, mas, e tem autenticação utilizador password. Pode-se, na realidade, criar de duas formas, então. Aliás, pode-se criar um SIP trunk com vários tipos. E são estes todos, ou seja, SIP, TLS, IAX local e SIP TCP. Todos eles, na prática, são SIP. Todos eles, menos o IAX, ok? Só o IAX é que não é SIP puro. SIP, vamos agora assim explicar mais ou menos. SIP é SIP puro, ok? Trabalha-se em UDP. TLS é SIP encriptado, SIP TCP encriptado, e SIP TCP é só SIP TCP, como o nome indica. Local, ou seja, é uma forma de, por exemplo, eu deixo toda a gente, sempre que se tentarem conectar ao meu servidor para fazer uma chamada, utilizarem pelo menos a rota, por exemplo, fazer uma chamada para o 112. Se eu tiver aqui um prefixo 112 local, eles vão poder utilizar as minhas rotas locais. Basicamente é para permitir pessoas de fora utilizarem uma rota local na Infabric, desde que não precisa de ser CPR e pode utilizar. E AX, pronto, isto aqui trabalha mais com o IAX, pronto, eu posso depois esclarecer melhor esta questão, mas o IAX, portanto, eu tenho aqui, não trabalha, não é SIP puro. Pronto, temos mais aqui opções, esta parte são as opções básicas e ainda temos as opções avançadas. Opções básicas, então, é o nome que nós queremos dar a este, vamos fazer, por exemplo, um SIP, que também pode ser
um SIP-trunk com outros servidores, com os servidores que nós tínhamos. Imaginemos que temos dois servidores IP-Brick e queremos fazer a ligação entre eles. Quero conseguir ligar, imaginemos que tenho um servidor no Porto e quero ligar ao servidor de Coimbra, e tenho outro servidor em Coimbra e quero ligá-los para poderem fazer chamadas entre si. Iria contar como uma chamada interna, ok? E nós aqui, por exemplo, digo, olha, este é o IP do Porto. Eu estou aqui a dar um IP à sorte. Este é o IP do Porto. Pronto. Aqui, este é o IP do Porto. Opções básicas. Isto, basicamente, as opções básicas são essas. Podemos criar, se criássemos só assim, tudo o resto ficava por default, que vem na IP-Brick. Se não, se nós queríamos adaptar à nossa maneira, nós podíamos colocar a nossa maneira. Este é o endereço do servidor SIP, ok? Mas a autenticação pode ser por IP ou por utilizador e password. Ou seja, nós tínhamos que ter um utilizador e password para nós colocarmos aqui, por exemplo, vamos pôr assim Catarina e a password 123, 123, pronto. Ok? Isto eu iria-me autenticar por IP, ok? A este servidor e dizer que eu era a Catarina. Opções avançadas. Isto também não é assim, é utilizado dependendo dos providers e dependendo da configuração que querem dar. Normalmente faz mais por IP fixo. No entanto, existe providers e pessoas que colocam aqui a autenticação por utilizador e password. Pronto, suporte de vídeo portanto, suporte de vídeo, podem utilizar videoconferências, videocalls aqui por este SIP-trunk. Tem o sim e o não, pronto, é uma coisa básica. Identificador de origem, tal e qual como as funções VoIP anteriores, podemos personalizar e dizer que quero, sempre que utilizarem esta rota, utilizarem sempre o 220000, imaginemos, quero sempre que utilizem este número, sempre, e eles vão sempre utilizar, e sempre que eu fizer uma chamada por aqui, vou utilizar então o número que está personalizado na rota. É tanto que assim a operadora, quando vir este número, já sabe que é do vosso serviço, por assim dizer. Domínio de registro, normalmente é o domínio de registro do IP que nós estamos aqui a registrar-nos, estamos a nos registrar neste IP, se fosse assim, não é? Proxy de saída também, normalmente é o IP, é o proxy de saída por este IP, ok? Está disponível ou não para a internet. No caso que eu falei há bocado, quando existe esta rota de internet PBX, por exemplo, se nós estamos a dizer isso, nós precisamos de colocar que este SIP-trunk, não é? Esteja disponível para a internet, que era para receber da internet uma chamada para a IP-Brick e então nós temos que disponibilizar isto para a internet. Também temos aqui a sinalização simétrica, sim ou não. O procurar, muito relativo, normalmente está sempre inativo, ok? Tipo de TMF. Temos aqui então também o limite de chamadas. Se querem limitar, imaginemos, a realizar chamadas por este tipo de tranco, imaginemos, eu quero que no máximo façam 10 chamadas por aqui. No máximo. Pronto. Ou podem limitar ou não as chamadas, se tiver 0 é ilimitado, podem fazer todo tipo de chamadas. Isto é relativamente a configurações NAT, se a detecção de NAT através do ISP, e aqui nós tínhamos que colocar, por exemplo, o 10.10.10, que é o IP do ISP, não é? IP Asserted Identity, então, aqui podemos utilizar o nome do utilizador e o endereço, ou seja, quando formos fazer uma chamada vai aparecer, por exemplo, Catarina no endereço 10.10.10.10 e o Caller ID iria aparecer se eu tivesse um Caller ID específico no telefone que eu estava a utilizar, imaginemos,
iria sair, o caller ID que eu tenho é o 22000100. Pronto. Este caller ID é o que vai ser enviado @10101010. Pronto, e posso personalizar à minha maneira. Isto normalmente não se utiliza só em últimos casos. Identificador de origem das transferências cegas é o telefone, o pré-definido é utilizar o caller ID do telefone transferido. Atualização do caller ID durante a chamada, ou seja, eu faço uma chamada e ou sai, neste caso, vamos falar neste caso, o personalizado é este, mas nós podemos utilizar o Remote Parted ID e o Pre-Asserted Identity consoante o meio da chamada, ou seja, vamos aqui só aos telefones, vou mostrar aqui o que eu queria falar. Por exemplo, para chamadas externas, aqui não está configurado e aqui também internamente também não está configurado. Portanto, internamente iria aparecer o tal 100. Para fora, utilizando aquela rota que eu estava a fazer, utilizando esta rota, eu ia sair com este número, ok? Se eu dissesse aqui que para fora, então iria usar o 2200, está aqui um 0 a mais, acho que pronto, não interessa, 22000-100, imaginemos, não é? Eu para fora iria fazer uma chamada e iria sair este aqui, mas tínhamos que ter então utilizar o Pre-Asserted Identity para poder sair para fora. Ativar esse RTP, pronto, ou Secure RTP, sim ou não, conforme. Depois de criar esta rota, podemos então fazer aqui o que nós precisamos para a nossa configuração e a realização de chamadas e relativamente ao tipo de chamadas que as pessoas podem fazer. Portanto, aqui temos o prefixo e o padrão de número, consoante. Aqui o que está a acontecer é, este aqui na realidade não era necessário, só coloquei na altura porque pronto, mas imaginemos que este não está aqui, ok? Neste momento, tudo que fosse 112 eu iria conseguir fazer a chamada, porque normalmente é isso que se faz, coloca-se o 112, coloca-se os 9, os 2, chamadas para 300, chamadas, lá está, consoante a consoante a preferência das pessoas, consoante aquilo que querem configurar no vosso PBX, no vosso servidor, e fazendo as chamadas pretendidas. Se, por exemplo, fica mais barato a nível de custos, fica mais barato fazer a chamada de 122 por aqui, perfeito, mete todo tipo de chamadas para nacional aqui, mas por GSM é muito mais barato porque é um cartão móvel, então eu faço chamadas para um número móvel através da GSM e meto lá o 9. Ou seja, é consoante as configurações que nós pretendamos, a nível de custos também para os clientes, ou se não, tudo o que é chamadas vai por aqui e então podemos fazer então assim o all, que vai tudo o que é chamada, ou seja, realizadas de saída, não é? Passa por aqui. E vai incluir o prefixo, ou seja, imaginemos que eu faço uma chamada 9199999. A chamada vai por aqui e vai incluir o prefixo e vai enviar para a operadora o 9199999. Ok? O all, sim. Outras coisas que também podemos fazer, e também lá está, consoante as regras, podemos fazer do género. Os utilizadores estão habituados a fazer sempre uma chamada para fora com o 0. Então nós fazíamos do género 02, 09, 03, consoante. E depois, imaginemos que era 02, incluir prefixo? Não queremos incluir o prefixo, porquê? Porque depois vai ser enviado para a operadora 022, 00000, e nós não queremos isso, porque a operadora vai dizer, isto são 10 dígitos, eu não reconheço. Então nós venhamos aqui, prefixo 02, não incluir o prefixo, e então o prefixo pós-routing, após o prefixo que vai ser exibido, ou seja, independentemente
de eu estar a marcar 02, vai sair só 2. Ok? Basicamente é isto. Neste aspecto, já foi tipo uma parte de configuração que é possível fazer e é consoante o que as pessoas pretenderem. E quando digo 02, digo 09 e o prefixo pós-jogo tem que ser 9. Portanto, ou seja, na realidade estão a marcar 09, mas a chamada vai sair só 9. Vai retirar ali o 0 para trás e faz a chamada. Mas se eu fizesse assim, não fazia muito sentido, porque na mesma voltar então a sair com o 9 ou com o 09. Exatamente o mesmo, se tivéssemos assim, era isto que ia aparecer na operadora. Isto era o que aparecia na operadora e a operadora não ia aceitar, ia recusar a chamada e a chamada não ia ser estabelecida. Pronto. Configurações, também temos ali configurações avançadas nesta gestão de rotas. Configurações avançadas. Podemos então restringir números de chamadores. Imaginemos só eu tenho duas, até podemos fazer com o wall. Não, relativamente aos prefixos, os prefixos não se podem repetir. Imaginemos, eu já tenho um all, certo? E já tenho o all a dizer sim. Eu se inserir, ele vai dizer que já existe. Este prefixo já foi atribuído. Então, o que é que nós, nestes casos, acontece algumas vezes? Eu vejo muitas vezes clientes com all várias vezes. Porquê? Porque tem restrição de números chamadores, ou seja, nestas alturas é quando, por exemplo, eu quero que saia com um caller ID diferente daquele que existe um grupo de pessoas que saem com caller ID diferente para depois, imaginemos, quando alguém liga de volta, a chamada vai lá ter ao grupo, imaginemos que é um grupo, e esse grupo tem vários caller ID, ou melhor, um caller ID para todos eles. Então eu vinha aqui e adicionava todos os telefones ou utilizadores que façam parte desse caller ID. Imaginemos que o meu telefone vai ter um caller ID diferente do telefone de 100. Então eu vinha aqui, incluir prefixos, não, porque isto era o que ia ser enviado para a operadora, e eu dizia que o meu caller ID ia ser o 2200000100. Pronto. Basicamente eu ia sair com este número e quem fizesse as chamadas e eu podia fazer todo o tipo de chamadas, e sempre que eu fosse fazer uma chamada eu ia sair com este número, e toda a gente, todo o resto que não fosse o telefone 100 iria sair com o número ou com o número com o caller ID que estava atribuído na rota. Se não, se for o telefone 101, sai com este caller ID personalizado por mim. Pronto, basicamente é isto. Também existe possibilidade de fazermos estes contornos de configuração e lá está. Consoante a configuração que pretendem dar ao vosso servidor. Lista de codecs ativos. Atualmente, neste específico SIP-Trunk, temos um apenas, que é o Allo, que se utiliza mais em países europeus, é o Allo. Temos todos os outros, está tudo disponível para se utilizar. Temos o G729, que é preciso licenciamento. Temos aqui o LO, que se utiliza mais no México, lá fora, Estados Unidos, GSM, temos aqui vários codecs disponíveis e podemos personalizar consoante aquilo que nós pretendamos. Ou seja, imaginemos que o telefone da pessoa só fala em LO. Se ele quiser ligar para nós e se tivesse a configuração que tinha, eles não iam conseguir, não ia haver aqui transcoding. Porquê? Porque o LO e a LO basicamente não íamos ter aqui um transcoding correto, ou seja, tínhamos aqui uma falha de codecs e não ia estabelecer a chamada. Portanto, imaginemos que a pessoa está a ligar dos Estados Unidos e nós precisamos do LO aqui. Pronto, aqui se tivermos assim, nós estamos a dizer que eu tenho a LO e tenho o LO, portanto, fala-me com uma destas duas, destes dois codecs.
Pronto, basicamente é isto, são os códigos utilizados, podemos personalizar. Se eles não utilizarem estes códigos, vão utilizar estes aqui que estão em configurações avançadas, telefonias, configurações, que são os códigos gerais, certo? E nos códigos gerais eu tenho a dizer alô e o LO. Pronto, tenho estas duas que também posso alterar e dizer eu só falo, este servidor só fala alô e não fala mais nada. Mesmo internamente os telefones só vão falar alô e pronto, e é isto que eu quero. E então altera aqui e venho aqui alterar o código exatamente como se fosse na gestão de rotas. Gestão de rotas, basicamente é isto. E por último, temos então a lista de servidores chips para registro. Ou seja, isto é para eu dizer, exemplificar do género. Exemplificando é, enquanto aqui em cima nós registávamos por utilizador e password e isto era ao IP, ou seja, nós registávamos, aquele IP dizíamos aquilo, ok? A autenticação aqui era por IP, ali embaixo a autenticação é por conta. Ou seja, eu tenho uma conta e eu vou dizer assim, a minha conta é esta, o meu login é IPbrick e a password é 1, 2, 3, imaginemos. Ou seja, eu estou a registar-me no cloud govoice.pt que sou a IPbrick com o login 1, 2, 3. Enquanto lá em cima dizíamos, eu sou a IPbrick 1, 2, 3 para o IP 1, 2 qualquer coisa. 10, 10, 10, 10. Ou seja, aqui é por conta e lá em cima é autenticação para o IP. Ok? Basicamente é isto. Podemos inserir várias, mais uma, quantas quisermos. Temos o login de autenticação e passwords. Não há muito para saber, não há muito aqui. Pode ser confuso, né? Pode ser confuso em certas coisas, mas, ou seja, para ter em conta é, o de cima é para o IP, ou seja, eu estou-me a autenticar a dizer que eu sou a Catarina no IP 10.10.10 e aqui eu estou a dizer que no servidor deles eu vou ter esta conta. Quando eu fizer uma chamada naquele servidor eu vou ter esta conta.